Agora vamos falar sobre determinação de fórmulas, aulas 26 e 27 do setor A da capa 4. O caderno de exercícios será o capítulo 19, somente a tarefa mínima. Temos três tipos de fórmulas para serem determinadas: a percentual, a mínima e a molecular. A percentual, como o nome já diz, indica a porcentagem ou o teor de elementos químicos dentro de um composto. Então nós temos como exemplo aqui o trióxido de enxofre. Qual é o primeiro elemento que eu preciso saber? Eu preciso conhecer a massa molar, a massa molecular da substância. Então, na tabela periódica, cada enxofre tem 32 unidades de massa e cada oxigênio tem 16. Somando as devidas quantidades, nós temos 80 como valor de massa para essa substância. 80% é o total, logo, 80 equivale a 100%. Então, eu preciso comparar com os valores de cada um para saber o teor. Por exemplo, se nós pegarmos um enxofre primeiro, então 32 estará para x. Fazendo esse cálculo, nós teremos que x é igual a 40%. Se o composto tem apenas dois elementos, eu não precisaria fazer uma segunda regra de 3, basta que eu faça 100% menos os 40% e vou saber que 60% é a concentração do oxigênio. Mas veja, para ter certeza, 80 unidades de massa equivale a 100%, 48, porque nós temos 3 oxigênios, cada um valendo 16, estaria para Y. Fazendo as continhas, evidentemente, vai chegar-se ao valor de 60%. Então, a fórmula percentual fica escrito como S 40%, O 60%, ou seja, 40% de enxofre e 60% de oxigênio no trióxido de enxofre. A fórmula mínima, ela é a menor proporção de mols dos átomos dos elementos. Ela pega um gancho com a nossa fórmula percentual. Em 3 passos bem simples, eu posso considerar o seguinte primeiro. Eu tenho que considerar uma amostra de 100 gramas da minha substância, para que eu possa referenciar as porcentagens com valores de massa que sejam um pouco mais tangíveis. O segundo passo é determinar o número de mols, que a gente pega a massa do soluto dividido pela massa molar da substância. E o terceiro passo é dividir tudo pelo menor valor para encontrar a menor proporção possível, como a gente disse ali em cima. Como fica? Olha aqui um exemplo de uma fórmula percentual. Carbono 75%, oxigênio 25% e hidrogênio 25%. Na tabela periódica, carbono é 12 unidades e o hidrogênio 1 unidade. Então, tomando a referência de 100 gramas dessa substância, eu posso dizer que eu tenho 25 gramas de hidrogênio e 75 gramas de carbono. Então, separando um por vez aqui, para nós podermos calcular, nós teríamos o número de mols para o carbono. A massa considerada 75, a massa molar 12, efetuando a divisão 6,25. Para o hidrogênio, a massa considerada 25, a massa molar 1. 25 por 1 dá 25. Entre 25 e 6,25, o menor valor é evidente, o 6,25. Então, ele vai ser o fator que vai dividir esse valor e o de baixo. Então, 6,25 dividido por ele mesmo resulta em 1. 25 dividido por 6,25 resulta em 4. Então, essa é a menor proporção dos átomos em mols nessa fórmula, que seria C1H4, ou simplesmente CH4. Essa é a fórmula mínima. Lembrando que ela não representa um composto. Em alguns casos, ela vai representar um composto como se fosse molecular, mas isso não é via de regra. A fórmula molecular, sim, vai representar a identidade de um composto. Ela é o número real de átomos dos elementos. Então, temos também 3 passos aqui para seguir. O primeiro é determinar o número de mols, que é massa de soluto sobre a massa molar. O segundo passo é determinar a fórmula mínima, que acabamos de ver. E o terceiro é relacionar essa fórmula mínima com a molecular. Então, perceba, através da molecular, eu determino a percentual. E através da percentual, eu determino a molecular, que é o que eu coloquei aqui de exemplo. Nós temos aqui carbono 92,3% e hidrogênio 7,7%. Perceba que quando ele te der valores quebrados, você precisa usar esses valores quebrados para que consigamos ser ao mais próximo possível da resposta. E detalhe, ele vai sempre te fornecer a massa molecular ou molar desse composto, que no caso é 78 unidades. Então vamos lá fazer o exercício de calcular ou determinar a fórmula mínima para o carbono
e para o hidrogênio. Então, a massa do soluto, eu vou considerar 100 gramas da solução, ou da substância, né? Então, 92,3 dividido por 12, que é a massa do carbono. Isso dá 7,7. O próprio hidrogênio, 7,7, e a sua massa é 1, que vai dar 7,7. Os valores são iguais, então vão ser divididos igualmente. 7,7 por 7,7 para o carbono e também para o hidrogênio. Isso vai dar 1 para os dois casos. Então quer dizer que a fórmula mínima aqui é C1H1 ou simplesmente CH. Perceba que ela não representa o composto e sim a menor proporção possível. Perceba que o carbono vale 12 e que o hidrogênio vale 1. Então nós temos que essa fórmula mínima tem um valor de 13 unidades de massa molecular ou molar. Então agora eu vou referenciar isso com a fórmula molecular. De que forma? Veja, a fórmula mínima, como nós dissemos, tem 13 unidades de massa. A fórmula molecular fica sempre com esse formato. A fórmula mínima, entre parênteses, e N, que indica o número do índice que vai multiplicar todos os elementos que fazem parte dela. E o valor da massa molar ou molecular dela foi dado do exercício igual a 78. Então perceba, este CH é igual àquele. Então a minha relação vai ser que 13 vezes N é igual a 78. 13 está multiplicando, passa dividindo. 78 dividido por 13 é igual a 6. Logo, aquele valor de N é 6. Então CH, 6 ou simplesmente C6H6. E está determinada a fórmula molecular desse composto, que no caso é o benzeno. Então realize as atividades da apostila. Se tiver dúvidas, é só me perguntar e me procurar.